Paisagens maravilhosas, qualidade de vida, organização e também chocolates e queijos famosos em todo o mundo. São muitos os atrativos da Suíça, mas a brasileira Gorete se mudou há quase 30 anos para lá por outros motivos. Ela morava há 2 anos no México, quando o marido dela foi transferido para o país pela empresa onde trabalhava, e ela o acompanhou. Quando nós chegamos aqui, é uma maravilha. O primeiro ano tudo é novidade, é como você está de férias, uma cultura nova. Depois, quando passa para a fase de adaptação, é uma fase bastante difícil, porque você começa a fazer o luto. Aí você percebe que você perdeu muitas coisas. Primeiro, a língua. Você não se comunica? Eu cheguei sem falar uma palavra de alemão. Então você se pergunta, meu Deus, e agora? Apesar das dificuldades de adaptação, a Suíça se transformou no lar da família de Gorete, mas o coração dela nunca deixou o Brasil. É uma cultura muito mais pautada em uma disciplina, às vezes até rígida. O relacionamento com o povo suíço nunca vai ser igual como o nosso relacionamento com o povo brasileiro, né? Então, são desafiantes os anos, e com o passar de tantos anos, você acaba se enquadrando dentro da cultura. Às vezes você vira um pouco suíça também, sem nunca deixar de ser brasileiro. Da Suíça, vamos para o Japão, um país cheio de peculiaridades, costumes diferentes, belíssimas paisagens e monumentos interessantíssimos, sem falar da cultura milenar do povo japonês e da culinária, também muito apreciada. É aqui que outro brasileiro vive há 15 anos. O Roberto foi para o país fazer um curso oferecido para que professores conhecessem o sistema de ensino de lá. E foi ficando como estudante e depois como trabalhador. O Japão ainda é um país difícil para estrangeiros, mas é um país que está disposto a fazer isso. Pode não estar fazendo ainda, pode estar errando em algumas decisões, mas não é um país que olhe você, não, você como estrangeiro tem que ficar lá embaixo para nos servir. E no Brasil o que eu vejo é isso, a pessoa olha para determinados grupos, raciais principalmente, dentro da sociedade brasileira, e tipo, não, você existe para me servir, sabe? Isso é muito triste, porque o que faz um país acontecer são todas as pessoas serem realmente iguais, terem oportunidades realmente iguais. Apesar de eu não ser japonês, eu sinto que eu tenho oportunidades, e eu tenho agarrado essas oportunidades e tenho conseguido o que eu quero aqui. Né, de ter uma vida tranquila, de ter uma vida decente, de ter dignidade. Por que eu iria embora daqui, entende? Não tem sentido. Né? O Ministério das Relações Exteriores estima que há cerca de 2,5 milhões de brasileiros que deixaram o país para viver no exterior. Os dados foram divulgados em 2019 e são referentes a 2018. No ranking de países que mais recebem brasileiros, primeiro estão os Estados Unidos, seguido pelo Paraguai, Japão, Reino Unido, França e Canadá. Normalmente, ali a gente tinha sempre muitas pessoas mais jovens, quando terminava a faculdade, não sabia muito bem para que lado ir, e iam sozinhas. A gente percebeu que teve uma movimentação muito grande de famílias se deslocando, já pessoas com filhos se deslocando para tentar a vida fora. Dados da Receita Federal indicam que o número de declarações de saída definitiva do Brasil dobrou entre 2011 e 2018. Passaram de menos de 10 mil para 22.400, um aumento de 165%. Mas os números de brasileiros vivendo no exterior não são exatos, já que não existe um banco de dados compartilhado. Nós temos o quê? Acordos entre
países, como, por exemplo, Brasil e Portugal, Brasil e Itália. Nós temos acordos em relação ao combate de tráfico de pessoas, só que é um pequeno problema. Não há integração de informação. Não há uma política. Volto a insistir, não há efetividade. Não existe integração no banco de dados. Então é como se o quê? O estrangeiro, o brasileiro fosse para o Brasil e a gente perdesse o quê? Completamente o controle. A gente só vai ter o quê? Acesso a ele quando ele procura o consulado. O brasileiro que sai do país para estudar, trabalhar ou fazer turismo está submetido a leis do país que o recebe e cada lugar se utiliza de diferentes critérios e exigências para a entrada e permanência de estrangeiros. Por isso, é preciso se certificar junto à embaixada ou consulado do destino escolhido sobre quais são esses requisitos, dependendo do objetivo da sua viagem. Você tem que demonstrar isso, a sua idoneidade e as condições para que você requeira a autorização para a sua habitação no país que acolhe. E deixando muito claro, não é porque você tem todas as condições que você terá o quê? A autorização. Isso dependerá do ato soberano do Estado que o acolhe. Eu divido esse apartamento com Gustavo foi para os Estados Unidos com visto de estudante em 2018. Depois, conseguiu uma oportunidade de trabalho que rendeu outro visto que vai durar até 2023. É bem confortável morar aqui. A vida é bem... Sabe, você se sente satisfeito. Você trabalha, você consegue ter suas coisas, você consegue comprar o que você precisa, não te falta nada. E não tenho pretensão de voltar para o Brasil. Eu já estou em processo de application do meu H-1B, que é o visto de trabalho. E esse é o meu plano, ficar por aqui trabalhando, engajando mais ainda na minha empresa. Há 6 anos, os paulistas Lígia e Henry também se mudaram para os Estados Unidos. A mudança foi possível porque Henry recebeu uma proposta no trabalho de transferência para Chicago. A parte mais complicada da adaptação foi mesmo a parte do inglês, que eu achava que eu falava inglês e no fim não falava tão bem assim. Então eu evitava sair de casa sozinha. Se eu fosse sair de casa sozinha, eu ia praticando no caminho o que eu tinha que falar. Se a pessoa que me respondesse falasse alguma coisa diferente do que eu estava praticando, daí já demorava, já tinha que pensar em tudo de novo. E nessa nova vida fora do país, a Shih Tzu Alice também foi junto. A documentação da cachorrinha demorou um pouco para sair, foi cara, mas no fim deu tudo certo e a família ficou completa. Agora, eles se mudaram para a Geórgia e têm planos de se estabelecer lá. O nosso próximo plano agora é igual seria no Brasil, que é juntar um pouco mais de dinheiro para conseguir o sonho da casa própria. E quando os planos não saem como imaginado fora do país, os brasileiros podem contar com a assistência da Defensoria Pública da União. A gente tem o serviço de repatriação, que é quando o governo custeia esse retorno do nacional para o Brasil. Mas ele é algo que é concedido de forma excepcional, quando de fato é comprovado que o brasileiro se encontra em situação de desvalimento no exterior. E quando, paralelamente, a gente também consegue comprovar que os familiares no Brasil, caso existam, não possuem condições financeiras de custear o retorno. O Repórter Justiça vai para o intervalo e na volta vamos entender quais são os direitos de brasileiros que se casam fora do país e das crianças nascidas dessas uniões entre estrangeiros e ainda o que motiva as pessoas a começarem uma nova vida em outro país. A gente volta já. Ela brasileira e ele
português. Carmila e Luiz se conheceram na Europa, se apaixonaram e o capítulo mais recente da história de amor deles é este aí. O casamento foi em agosto de 2020 e, por causa da pandemia, apenas 10 pessoas viram presencialmente o sim da noiva. É de minha livre vontade casar contigo. Luiz Afonso Cordeiro Barriga Almeida Góes. A família deles acompanhou tudo pela internet. Eles fizeram uma transmissão ao vivo com direito a conversa com os seguidores e convidados. Gente, eu também tô emocionada. Todo mundo que me ligava era um chororô. Riscos de borrar maquiagem, inclusive. Beijo, Tia Hilda. Beijo, Guga. Ah, Sara, beijinhos. Hoje, o casal mora numa cidadezinha francesa que faz fronteira com a Suíça. O Luiz recebeu uma proposta de emprego em Genebra e a Carmile foi junto. Ela conta que, como tem residência em Portugal, já tinha um cartão de cidadão e o documento foi fundamental para dar entrada no processo de casamento. Eu sei que os portugueses, quando fazem esse processo de casamento online, com uma semaninha no máximo eles já têm aprovação para casar no cartório, que em Portugal chama conservatória. Entretanto, como eu era brasileira, eu recebi um e-mail pedindo para enviar também a minha certidão de nascimento de inteiro teor, apostilada e emitida há menos de 6 meses. O brasileiro que casa no exterior precisa apresentar praticamente os mesmos documentos, mas depois é necessário reconhecer em um cartório brasileiro o matrimônio. E se o parceiro for estrangeiro, pode ganhar a nacionalidade dele, como aconteceu com a Carmile. Quando há de se falar de dupla cidadania, você tem que colocar muito claramente o seguinte: é dupla cidadania nata ou uma das cidadanias é por naturalização? Se eu sou cidadão americano, mesmo sendo filho de brasileiros, eu sou tão americano, norte-americano, quanto qualquer norte-americano. Essa é a questão. O problema é a cidadania por naturalização. É quando você é um estrangeiro que se naturaliza. Você não terá o quê? Todos os direitos, o quê? De um nacional nato. Há 3 anos, Amanda decidiu trocar uma vida estável no Brasil pela experiência de viver em um novo país e pela possibilidade de proporcionar uma educação melhor para a filha Júlia. Foi o ponto-chave da nossa decisão de largar tudo no Brasil, porque nós largamos mesmo a carreira, né? Nós dois como jornalistas de televisão, com uma carreira já praticamente estabelecida, com mais de 35 anos cada um, com casas, enfim, uma estrutura no Brasil. Nós resolvemos então largar tudo, vender tudo e vir para a Itália, fazer a minha cidadania e depois sim ver para qual país a gente iria se estabilizar. Ia criar raiz para a gente criar a nossa filha. A Itália foi o país escolhido, onde conseguiu dupla cidadania, o que ajudou muito nesse recomeço. E hoje a Amanda ajuda outras pessoas a realizar o sonho que ela e a família estão vivendo. A nossa família sempre soube que era descendente de italiano, mas assim, a gente nunca foi atrás. Lá com 15 anos, eu até pensei em ir atrás, porque tinha um primo que já tinha começado a montar a árvore genealógica, mas nunca ninguém, né, tomou iniciativa e foi em frente. Mas o que eu falo para você que quer, que pensa, ou que já ouviu falar algo sobre a família que tem descendência ou não? Vai atrás, porque o reconhecimento da dupla cidadania é algo assim libertador, é um investimento que você faz para sua família, para os seus filhos e para as próximas gerações. Quando se fala em dupla nacionalidade, existem muitas diferenças no processo, de acordo com a legislação de cada país. Na China, não é possível ter 2 cidadanias. Ou você escolhe renunciar à sua de origem e solicitar ser um cidadão chinês ou nada feito. Nos Estados Unidos, basta a criança nascer no país e os pais estarem legalmente lá. Já em muitos locais da Europa, é possível ganhar a cidadania se você for neto de um europeu. Eu estou exercendo uma função laboral fora do país, em princípio, meu filho nasce ali, ele pode ter cidadania brasileira. Mas, por exemplo, não é necessariamente o quê? Não é em todo país que necessariamente o filho que nasce no solo estrangeiro, ele se torna cidadão. Por exemplo, na França,
Há um critério geracional. O estrangeiro se fixou, não conseguirá naturalização, o filho dele nasce, provavelmente ele não será nacional, há sérios problemas vinculados à patridia, e só talvez o filho dele, o neto do estrangeiro que se fixou lá, é que vai ser o quê? Considerado cidadão nacional. São critérios peculiares para cada país. Danilo foi embora do Brasil em 2016 com a esposa e a filha de 11 meses. Conseguiram visto de estudante e partiram para a Austrália. Mas depois que o segundo filho do casal chegou, eles decidiram ir para a Inglaterra. O Enzo nasceu na Austrália, quando a Bela tinha 3 anos e meio. Isso não o torna cidadão australiano, porque nós não éramos cidadãos australianos, não somos ainda. E com a chegada do Enzo, a gente precisava ir para um lugar permanente, que não era o caso da Austrália. A gente estava na Austrália como cidadão temporário. A família conseguiu cidadania italiana e em Liverpool encontrou a segurança e a qualidade de vida que buscavam. A gente está aqui há 1 ano e meio. Meu filho tinha... O primeiro aniversário dele foi aqui. A Bela já tinha 4 anos e pouco. Ela entrou na escola, se adaptou bem à escola, foi legal, foi muito bem recebida. A gente escolheu um bairro legal, a gente mora perto da escola dela, eu levo ela para a escola a pé todo dia, literalmente 5 minutos daqui, 10 porque eu vou com o Enzo andando, então como ele tem 2 aninhos, ele demora um pouquinho. A família de Kelly também cresceu fora do Brasil. Ela foi para a Espanha com o marido e 2 filhos. E a caçula, Alicia, nasceu lá. Uma experiência que ela conta que foi bem diferente. Na verdade, eu senti muita falta, por exemplo, do apoio. Quando a Alicia nasceu na maternidade, a questão do apoio com a amamentação foi muito difícil. Aqui ele já veio logo com a mamadeira. Você não conseguiu dar peito? Então tá aqui, ó. Aqui a mamadeira, a fórmula, e pode dar aqui pode dar a mamadeira. Então, com o que eu já tinha aprendido no Brasil, a gente trabalhou, a gente dava um copinho, a gente fez tudo conforme a gente aprendeu no Brasil e a gente conseguiu, eu consegui amamentar, mas eu falo sempre a gente, porque o meu marido foi um ator muito importante nesse processo da amamentação dos meus filhos. Sem ele, eu não teria conseguido. Diferentemente dos irmãos, a pequena é espanhola e ainda não tem cidadania brasileira. Como o Brasil ele não concede de forma automática a nacionalidade brasileira para os filhos de brasileiros, então a Alice ela não tem nacionalidade brasileira ainda. E aproveitando dessa brecha legal, a gente solicitou a nacionalidade espanhola. Porque a nacionalidade espanhola, para quem nasce, para quem vem de fora, também não é automática. O fato de você nascer no território espanhol não te faz espanhol. Mas como ela não tinha a nacionalidade dos pais, a gente aproveitou disso para solicitar a nacionalidade espanhola para ela. Muitos brasileiros encontram lar definitivo em outro país, aproveitam as delícias e também os dissabores de se tornarem cidadãos do mundo. Mas nem sempre tudo são flores e alguns terminam a vida de forma natural ou não, praticamente sem reservas financeiras. Geralmente, as famílias fazem vaquinhas virtuais e contam com a ajuda da Defensoria Pública da União para fazer o translado do corpo, que é bem caro, em torno de 30 a 50 mil reais, dependendo do país. A gente assiste a família, né, normalmente que está no Brasil ou até que está fora e quer trazer o corpo para o Brasil, em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, com a Divisão de Assistência Consular, para viabilizar, em conjunto com o consulado da localidade, se não tiver na localidade em que o corpo se encontra, com os consulados próximos, para viabilizar uma outra assistência que a gente presta para esses familiares, que é, assim, é bem significante, né, o número de pedidos, para ajudar a conseguir a certidão de óbito, com o objetivo de benefícios previdenciários. A Organização Internacional para as Migrações, a OIM,
também dá assistência aos familiares da pessoa que morreu, seja para o retorno ao Brasil ou no processo de guarda envolvendo menores. Eles ainda ajudam quem precisa voltar por motivo de doença grave. Então, por exemplo, caso de saúde mental, nós temos muitos, né? Muitas pessoas acabam voltando e, por N motivos, dependendo da situação e da sua trajetória, voltam bastante traumatizadas ou voltam abaladas. O processo de retorno pode ser bastante frustrante para as pessoas. Tem muitas sensações de frustração, arrependimento. A gente fala também bastante uma sensação bastante comum de derrota, de fracasso. Então, muitas dessas pessoas precisam, por exemplo, de um acompanhamento psicossocial posterior. A OIM apoia o projeto Resgate Brasil, uma iniciativa que ajuda brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade no exterior, muitas vezes sem documento para viagem e dinheiro para retornarem para o país. Até o ano de 2019, nós tínhamos brasileiros que viviam na Europa com 5, 10, 15 anos. E situações difíceis, por exemplo, entravam numa situação de vulnerabilidade em que nós tínhamos que ajudar a retornar, porque ele estava em situação vulnerável na Europa e não tinha condições financeiras de voltar. No período da pandemia, acontece uma coisa estranha, diferente, porque a grande maioria dos brasileiros que começaram a pedir ajuda para retornar, eles tinham menos de 1 ano. Às vezes 1 ano, 9 meses, 6 meses, porque, na verdade, quem chegou na Europa, por exemplo, no final do ano de 2019 e já pegou a pandemia, não conseguiu trabalho. O repórter Justiça vai para o intervalo e, na volta, vamos ver as dificuldades que os brasileiros enfrentam no processo de adaptação em um novo país. E vamos conhecer ainda um brasileiro que levou o gostinho da culinária baiana para os Estados Unidos. A gente volta já. A carioca Adriana foi em 2016 para Portugal e gostou tanto do país que decidiu ficar por lá. Não voltou nem para pegar as coisas dela. Começou uma nova vida com a mala de férias. Avisei para os meus pais que eu não ia voltar. Claro que aquilo na época foi um baque, mas eu, apesar de ter arriscado, eu tinha um pouco calculado isso, porque na época eu tinha mais ou menos uns 7 mil euros na minha conta que eu tinha juntado o ano inteiro. E eu consegui com esse dinheiro ficar aqui uns meses e eu sabia que eu podia ficar desempregada ou sei lá o que fosse, que eu tinha esse dinheiro para me sustentar. Como a advogada já tinha passaporte europeu, a burocracia foi menor, mas nem por isso a adaptação foi menos complicada. Entrar no mercado de trabalho de lá foi dureza, mas ela venceu. Conseguiu o primeiro emprego em um banco e agora mudou para a Espanha com uma proposta melhor. Hoje eu me identifico mais com a Espanha do que Portugal. Eu acho os espanhóis super abertos, eu acho que a cultura é muito mais parecida com a cultura brasileira. Eu acho que os portugueses são um pouco mais fechados, apesar da facilidade da língua. Então, tudo isso eu acho que tem que ser colocado na balança quando a pessoa for tomar essa decisão de sair do país. E tem brasileiro espalhado em todo canto do mundo. O Luiz é biotecnólogo e passou num processo seletivo para fazer doutorado na Alemanha. E mesmo sem falar uma palavra de alemão, ele agarrou a oportunidade e até hoje tenta se adaptar ao idioma. Os meus locatários que alugaram a casa que eu moro hoje em dia, eles não falam nada de inglês e eu não falo nada de alemão, então nossa comunicação é sempre muito engraçada, na verdade. A gente usa muito aplicativo, o Google Tradutor e tudo mais, mas no final sempre dá certo. No final a gente sempre consegue se comunicar de alguma forma. Mas se os brasileiros se viram para se comunicar, quando o assunto é comida, é bem mais complicado encontrar temperos e sabores de casa em outros países. A comida daqui sempre falta alguma coisa, sempre falta um tempero que a gente tem no Brasil que eles não têm aqui. E a gente não encontra, pelo menos aqui na minha cidade, a gente não encontra restaurante brasileiro. A gente encontra muito restaurante indiano, restaurantes asiáticos.
mas restaurante brasileiro eles não têm. Então, isso me trouxe um ponto positivo, que eu aprendi a cozinhar aqui. Então, eu tô sempre tentando fazer algo que eu comia no Brasil, algo que minha mãe fazia, algo que meus amigos cozinhavam. Se adaptar. Esta é a palavra para quem quer encarar a aventura de viver longe de casa. Esta psicóloga aconselha que todos reflitam bem antes de tomar a decisão. Pesem os prós e contras da vida em outro país. Eu sugiro o mapeamento dos principais pontos que possam representar um desafio. A diferença de cultura, a diferença de clima, a diferença do idioma, dos costumes, hábitos religiosos, a questão de como se locomover, o trânsito, o sistema de saúde, o sistema educacional. É importante identificar como funcionam esses sistemas no local para onde a pessoa vai se mudar. Se depois de colocar tudo na balança ela pender para a mudança, dá para planejar ainda de forma segura. Fazer as contas, colocar datas no papel, planejar possíveis obstáculos e traçar planos alternativos para se algo der errado. Eu aconselho uma imersão na cultura local, mas a gente precisa averiguar se você tem ali os atributos psicológicos necessários para fazer isso, né? Para esquecer um pouquinho a sua cultura. Eu fiz isso. Eu morei na adolescência na Suíça e o tempo todo eu procurava pessoas que falavam português ou que falavam espanhol, comida brasileira, e isso me levou a um sofrimento maior. Até que eu tive a orientação de uma profissional, né, de psicologia que me disse assim, olha, que tal você dar um tempinho na sua cultura, no seu país, e dar uma chance para esse novo país onde você está, essa nova cultura, essas novas pessoas. Em Portugal, um projeto ajuda brasileiros no processo de adaptação. É a única consultoria educacional para estudantes que existe em Lisboa. Eles também têm convênio com cerca de 60 instituições de ensino do país e orientam o aluno sobre os trâmites relacionados ao visto, documentação, alojamento e como podem trazer a família legalmente durante o período de estudos. O visto de estudante de uma graduação, de um mestrado ou de um doutorado, que são cursos com uma duração maior do que um ano, dá direito ao visto de estudante, que eles chamam de visto de residência. E esse tipo de visto permite o reagrupamento familiar, o que é muito interessante. Por quê? Então, vamos colocar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a mãe vem estudar, o marido vem como reagrupamento familiar e eles têm um filho menor. Como é que vai ficar a situação dessa família? Então, ela vai estar com a legalização certinha para estudar. O marido, via reagrupamento, ele tem um título de residência e ele pode trabalhar. Além de estudar e trabalhar, muitos brasileiros também se tornam donos de seus próprios negócios em outros países e dão oportunidades até para outros estrangeiros. Pesquisas indicam que já são mais de 20 mil micro e pequenos empreendedores espalhados pelo mundo, sendo que 45% deles estão nos Estados Unidos. O baiano Nailton é chefe de cozinha e foi para os Estados Unidos fazer um curso. Só que lá foram aparecendo oportunidades e ele foi ficando. Hoje mora em Orlando, trabalha em um restaurante e também tem seu negócio próprio, um trailer onde vende acarajé. Nós temos hoje o primeiro food truck de acarajé da América do Norte, né? Que vende além de acarajé, abará, vende também muqueca de camarão, muqueca de peixe, bobó de camarão e além do caruru completo, né? É uma coisa que obviamente agrada a todos os brasileiros e tem agradado em especial a alguns americanos, né? O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia. Até mais.